E olha, quem está gentilmente no nosso estúdio de Brasília é o cientista político Paulo Kramer. Paulo, boa noite. Obrigado pela participação aqui no Jornal, Paulo. Boa noite, Heródoto. Um prazer falar com você de novo depois de tanto tempo. Obrigado. Paulo, queria te perguntar o seguinte. Olhando um pouquinho a história recente dos Estados Unidos, a gente tem visto que há sempre uma mudança de partido. Geralmente, uma alternância entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. E houve mais uma agora. Não é? Quer dizer, isso poderíamos considerar uma normalidade na história política dos Estados Unidos? Sim, de uma maneira geral, o eleitor americano, ele dá um tempo, não é, para que o seu presidente possa ter mais um mandato, né? Então, é normal, né, se esperar, na verdade, um mandato duplo, né, de 8 anos, né? E depois ver que é hora de dar oportunidade para outro partido, né, chamada alternância de poder. Agora, talvez essa seja a única normalidade, né, Heródoto, na atual eleição, porque tudo mais soa anormal. Só para te dar um exemplo, desde a chapa republicana Herbert Hoover e Charles Curtis, em 1928, tá? Nenhuma outra chapa republicana ganhou a eleição presidencial dos Estados Unidos que não tivesse nela um Bush ou um Nixon. Olha que coisa interessante. Olha que mexida. Você ganhou a chapa Trump-Pence, né? Sem Bush e sem Nixon, né? E isso é uma absoluta novidade. E por aí vai. Agora, Paulo, no passado, a gente dizia o seguinte, olha, quem governa os Estados Unidos é o sistema. E o sistema tem duas faces, a face republicana e a face democrática. Como dizendo assim, olha, não há grandes diferenças ideológicas entre eles, porque eles representam o mesmo sistema. Você concorda com isso ou não? Olha, isso foi verdade, Heródoto, até certo tempo atrás. Hoje, você tem uma demarcação muito firme, muito polarizada das posições dos republicanos e dos democratas. Nós podemos dizer que os republicanos, eles foram cada vez mais para a direita, se tornaram cada vez mais conservadores na questão dos costumes e ultraliberais na questão econômica, tá certo? De um lado. E de outro lado, os democratas foram mais para a esquerda, se tornando cada vez mais intervencionistas e, ao mesmo tempo, liberais nas questões morais. Agora, Paulo, você acha que o governo Trump vai ser um governo mais folgado do que foi o governo Obama? Haja vista que ele vai ter um apoio maior por parte do Congresso americano, onde o Partido Republicano se fortaleceu? Tá. Eu acredito que sim. Gostaria de acrescentar o seguinte, Heródoto. Eu não acredito, tá certo, que o Trump, como nenhum outro presidente antes dele, vá fazer tudo aquilo que lhe dê na telha, por uma razão muito simples. A Constituição republicana americana, ela é muito forte, né? As instituições são muito fortes, os poderes todos são muito fortes e isso cria limites institucionais para a liberdade de ação, não apenas do presidente da República, mas de qualquer membro dos três poderes. Sei, quer dizer, é aquele sistema de contrapeso, então, para que um dos poderes não fique super em relação aos outros dois? Exatamente. Isso aí é uma herança, a gente poderia dizer para os americanos, uma herança bendita, né, dos pais fundadores da Constituição americana, que criaram justamente essa concepção de república para evitar o absolutismo ou a tirania. E funciona bem até hoje, na minha opinião. Sem dúvida. Agora, viu, Paulo, quando você estava falando isso, estava lembrando que quando se proclamou a República no Brasil, nós demos uma copiada na Constituição americana. Só que nós copiamos de um jeito que nós fortalecemos o poder executivo. É ou não é? Porque nós vimos uma tradição monárquica e patrimonialista, né? Quer dizer, e o patrimonialismo, como você sabe, essa confusão entre o público e o privado, infelizmente ainda está entre nós, né? É uma luta diária para o cidadão brasileiro combatê-la e superá-la. Paulo, a gente pode entender então que o Trump representa mesmo essa direita norte-americana, esse cidadão que está pressionado, sei lá, porque os empregos saíram, porque os imigrantes estão lá, porque há ameaça dos islâmicos, enfim, tudo aquilo que ele falou na campanha?
Olha, eu acredito que sim, e diria para você o seguinte, não é uma direita tradicional como nós estávamos acostumados a identificar com o Partido Republicano. A gente pode dizer hoje que o Partido Republicano, com a ascensão do Trump, não é, se transformou num condomínio com pelo menos duas forças significativas. De um lado, os conservadores tradicionais, tá? O chamado establishment, né, do Partido Republicano. E de outro, os populistas, né, que agora tomaram o céu de assalto com a vitória do Donald Trump. Agora, Paulo, quando começou essa campanha, acho que tinha, salvo engano, 10 ou 11 pré-candidatos do Partido Republicano. E entre eles estava um cidadão chamado Donald Trump, que ninguém dava a menor pelota para ele. Não é? Quer dizer, além dele ganhar a eleição, ele atropelou aquele pessoal todo. Atropelou justamente o establishment conservador do Partido Republicano com uma demanda populista. Populista nesse sentido de atentar para o incômodo, para a dor, para o mau momento que está passando uma parte significativa da população americana. Os empregos, como foi dito na introdução aí da matéria, muitos empregos ou foram substituídos por máquinas ou migraram para países mais baratos, vamos dizer assim, de mão de obra mais barata, né? E nessa história, muita gente ali perdeu bons empregos tradicionais na indústria, não é? E em outras atividades também. Eu diria para você que a espinha dorsal, não é, da vitória do Trump foi dada por essas pessoas que, digamos assim, se sentem logradas, lesadas, prejudicadas pela globalização. Agora, Paulo, salvo engano, não foram eles que inventaram a globalização? Olha, a globalização, eu diria para você o seguinte, a gente pode culpar, antes dos americanos, o Império Romano, não é? Não é? Os navegadores portugueses e espanhóis, né? E por aí vai. A globalização é um fenômeno mais antigo do que muita gente supõe, né? Mas o fato é esse, a globalização ela está trazendo incômodos que se refletem em consultas populares como o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, o recente plebiscito lá, e agora nos Estados Unidos. E a propósito, Heródoto, o que a gente vê, né, nessas manifestações é uma reação, né, contra a tecnocracia, contra o governo das elites, dos especialistas, que o povão olha hoje para nós, né? Para nós, né? Analistas políticos, comunicadores, né? E diz assim, escuta, vocês falam demais, mas quais são as soluções concretas que vocês estão trazendo para o meu dia a dia? Eu que estou desempregado e por aí vai. A gente pode acrescentar, viu, mais um elo a essa cadeia, viu, Heródoto, que é o resultado também surpreendente, de certa forma, da consulta popular sobre o processo de paz na Colômbia, também recente. Sim, é verdade. É verdade. Quer dizer, os cidadãos foram chamados para opinar, não só escolheram, como opinaram sobre os assuntos de importância nacional. E opinaram. Quer dizer, eu acho que havia uma certa arrogância. Eu, pelo menos, posso fazer pessoalmente essa minha culpa. Eu fui arrogante no sentido de eliminar, até inconscientemente, né, determinados sinais que apontavam, digamos assim, para uma probabilidade forte da vitória do Trump. Você nota, Heródoto, que ele teve um número ligeiramente menor de votos populares, não é? É verdade. Em comparação com a Hillary. Mas o que conta lá, como nós sabemos, são os votos do Colégio Eleitoral, uma instituição legada pela Constituição de 1787. Sem dúvida. No nosso estúdio de Brasília está o nosso convidado, que é o cientista político Paulo Kramer. Paulo, queria te perguntar mais uma coisa. Alguma vez você pensou na sua vida que o presidente da Rússia ia comemorar a vitória do cara do Partido Republicano? Olha, é realmente paradoxal, né, Heródoto? Mas olha, por um lado, tem uma forte razão de ser, né? Na cabeça do Putin, pelo menos, com sua pouca experiência em questões diplomáticas, o Trump realmente é um osso muito menos duro de roer do que seria Hillary Clinton. Entendo.
Pois é, mas para mim foi uma surpresa, né? Não sabia que ele era tão fã do Trump como ele tem demonstrado aí. É verdade. Agora, eu acho que a gente precisa ir devagar, né? Em certas análises que nós estamos vendo por aí nas redes sociais, etc., né? No sentido de que o presidente americano e o presidente russo são farinha do mesmo saco, né? Quer dizer, na verdade, eles são produtos, até certo ponto, de instituições bem diferentes e de tradições políticas mais diferentes ainda. Sem dúvida alguma. Paulo, muito obrigado pela participação, muito prazer em revê-lo, né? Muito grato aqui pela sua contribuição. Muito grato, obrigado. Espero ser convidado mais vezes agora, viu? Será com certeza. Muito obrigado, Paulo. Até mais. Um abraço. Aí, igualmente, o cientista Paulo Kramer, que você viu acompanhando aqui conosco, fazendo mais uma análise para que a gente possa entender um pouco melhor, né, o processo político tão importante, não só para os Estados Unidos, como para o mundo todo, como nós temos acompanhado aqui. Em 1 minuto, nós estaremos de volta. Até já.